temas que mais me marcou na formação em filosofia foi a tragédia grega. Normalmente, quando se fala em filosofia grega, a gente pensa logo na chamada Santa Trindade da filosofia grega, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que evidentemente são considerados os três pais fundadores da filosofia. Mas antes desses autores, a gente tem o período da tragédia grega, que não é a rigor filosofia, dramaturgia, de certa forma, com o pé na religião grega, da onde vieram as tragédias, mas, como eu digo no meu livro e no meu curso, esse livro não é uma história da filosofia, mas a minha história com a filosofia, e neste sentido ele também é a minha história com outros conteúdos que não são considerados filosofia mainstream. Por isso que esse livro é uma espécie assim, de história da filosofia meio marginal. Tem trechos no livro ou referências que são claramente marginais numa história da filosofia oficial, digamos assim. E o que é a tragédia grega, né? Qual é o vínculo dela com a filosofia? A tragédia grega, ela deita raízes na religião grega, né? Tanto é que muitas pessoas remetem a própria palavra tragédia à palavra tragos, que em grego antigo então seria bode, e ao bode que é oferecido em sacrifício ao deus Dionísio, que por sua vez, esse sacrifício, esse ritual, é visto como uma das fontes do teatro grego, que é conhecido como tragédia. O grande século da tragédia grega é o século V a.C., que é, por sua vez, também um apogeu de Atenas e o apogeu da democracia ateniense. A gente sabe que a democracia ateniense ela foi importante por uma série de razões, inclusive por ser o palco das encenações trágicas do teatro grego, e encenações essas que ficavam ali entre a fé, no sentido de que ali tinha um conteúdo religioso, né? A gente sabe que as histórias das tragédias são histórias que ninguém sabe de fato, como se fala em cinema, o argumento das tragédias. Então, o menino que mata o pai casa com a mãe, Édipo. Ninguém inventou isso. Isso está inscrito no que a gente chama de mitologia grega. Sófocles foi lá e escreveu uma versão dessa história, né? A mesma coisa Antígona, que ele também escreveu uma versão. Mas a história da infeliz filha de Édipo e Jocasta faz parte do panteão cultural mítico da Grécia Antiga. Então a tragédia ela tem um pé numa fonte não autoral, religiosa, o que a gente chamaria mítica, e ao mesmo tempo ela tem um pé numa fonte autoral, que são autores como o próprio Sófocles, ou como Eurípides, ou como Ésquilo. Falei fora de ordem de nascimento, o primeiro é o Ésquilo, o segundo é o Sófocles e o terceiro é o Eurípides. E o Ésquilo nasce ainda no século VI, e a democracia é vista nesse período como tendo sido a raiz do teatro, assim como da filosofia. Por quê? Porque a democracia era um regime que inspirava aos cidadãos ficarem discutindo coisas, convencendo uns aos outros, buscando argumentos, se perguntando a razão das coisas, como que elas deveriam ser, e como uma espécie assim, de epidemia da linguagem, em que eles então ficavam trocando ideias e brigando e debatendo. Então a democracia, ela tanto foi fonte para a tragédia ser aquele momento em que o ateniense se pergunta: eu devo seguir a tradição, a religião, ou eu devo inventar as minhas próprias leis? Eu devo obedecer aos deuses e, portanto, não saber como fazer o fogo e ganhar o fogo de presente dos deuses quando cai um raio, por exemplo? Ou eu devo, contra a vontade de Zeus, aprender a fazer o fogo e, portanto, dominar a técnica? Isso é o tema da tragédia do Prometeu. Então, a tragédia ela é o primeiro passo anterior à filosofia, certo? Ela é o primeiro passo em que os gregos começam a se perguntar, afinal de contas, eu sou dono do meu destino ou não? Não eu, pessoa, como a gente vai pensar, como a gente chamaria ser humano, cidadão, né? Coletivo, povo, né? Não eu e você, no sentido psicológico que a gente pensa hoje. Então, a tragédia é a primeira manifestação dos gregos se perguntando, afinal de contas, eu posso ir além daquilo que os deuses
deixam, ou daquilo que os deuses escreveram, ou daquilo que eles desejam. Ao mesmo tempo, a tragédia traz consigo uma visão de mundo, que é uma visão em que, no final das contas, se reitera o tempo inteiro o fato do ser humano estar dominado pelos deuses e pelo destino. Portanto, diferente da filosofia, que será uma tentativa de afirmar a autonomia racional do homem, a autonomia política do homem, a autonomia moral ou ética do homem, a tragédia ela está um pouco antes da filosofia como um instrumento que reflete sobre a condição humana, ou a condição da polis, como se falava da cidade grega, mas ela reflete, chegando à conclusão que existem destinos traçados. Destinos esses que são muitas vezes ancestrais, né? Da sua própria família, que na antiguidade grega era tão importante. Você, quando era de uma família, você era um nobre, era a sua família, não era você que contava. Mas esse destino não é só a ancestralidade, esse destino é alguma coisa prevista pelos oráculos, né? No sentido de que você sim vai matar o seu pai, você sim vai casar com a sua mãe, você sim não deve ter filho porque, no caso do Laios, pai do Édipo, porque se você tiver filho, ele vai matar você e casar com a sua mulher e causar um incesto monstruoso no seio da Grécia. Então, a tragédia ela é uma reflexão sobre a incapacidade do ser humano ser dono do seu destino. Na minha formação, quando eu li tragédias e quando eu li Nietzsche, né, que é o filósofo trágico por excelência, antes de ler outros trágicos como Cioran ou Schopenhauer, eu fiquei bastante impressionado porque eu sempre achei que, no final das contas, os trágicos têm razão. Existe ali um momento em que o ser humano toma consciência de que ele não é plenamente autônomo e que ele não consegue controlar plenamente a sua vida e os seus atos. Só que isso, na história de uma pessoa, é normalmente chamado de amadurecimento.